Começamos. Olha só, primeira parte. Nós vamos assistir um vídeo. E esse vídeo, eu gosto de mostrar, e esse vídeo está disponível na atividade. E esse vídeo vai mostrar a lógica dessa atividade. Claro que não todas as partes, mas a lógica principal da pintura. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, ó, e vou iniciar ele. Ele vai fazer, às vezes, com uma mesa digitalizadora, essas bambu da marca Wacom, é uma bem simples, é uma mesa digitalizadora, para quem tiver curiosidade, custa aí R$230, R$280, não é caro, e vou dizer para vocês, eu tenho uma aí, já deve ter aproximadamente uns 20 anos e não estraga nunca, sabe? Então, não, é uma coisa legal de se ter, claro, eu tenho porque eu gosto também de fazer essa parte de pintura, tá? E ilustração. Começa por aqui. Eu vou parando o vídeo para vocês entenderem. Primeira parte. Eu tenho, e é o que eu estou entregando na atividade, a ilustração do Wolverine em preto e branco. Aqui esse artista ele já deixou na camada mais de baixo, e isso é o que começa a atividade. Vocês não devem deixá-lo embaixo. Vocês vão ter que passar para o topo, e quando estiver no topo, vocês vão trocar este modo de normal para multiplicação. Quando eu passo uma imagem que é preto e branco para multiplicação, o Photoshop entende que eu estou ignorando o branco. Então, olhem só. Olha que interessante. Ele vai passar para cima, multiply, e pum, ligou a camada, automaticamente ele já tinha previamente desenhado esse fundo. Esse fundo ele fez com um brush, literalmente, colocou um plano, né? Pegou um brush mais amareladinho aqui, começou com um laranjão, depois pegou meio um esverdeado e pingou aqui. É assim, tá, pessoal? Isso aqui não é nada de mirabolante, isso aqui, esse plano de fundo com essas duas cores, com esse amarelo e esse verde, é a base de sombra e brilho que ele vai usar. Vocês também vão ter que criar uma base de sombra e brilho para vocês. É interessante que vocês tenham essa base depois para que vocês possam recorrer. É a única camada que ele ligou as cores. Ele já tem outras camadas previamente desenhadas. Aqui já vale uma dica para vocês. Para essa atividade transcorrer da melhor forma possível, coloquem cada cor em uma camada. No caso do Superman, aqui, ó, tudo que tem azul, o uniforme dele majoritariamente é azul, tem uma camada só de azul, uma camada só da parte de amarelos, outra só da parte de escuros, de brilhos, outras de sombras, e assim tu consegue resolver melhor. Então, separem bem camadas. E vocês vão me entregar nessa atividade o PSD, tá? Então, por favor, nesse aqui eu vou avaliar as camadas. É bem importante que vocês mantenham as camadas. Vou ler mais um pedacinho. Ligou uma primeira camada. Notem, eu vou parar. Ele está com essa camada 6. Ele está com um tom de pele. E ele começou com um brush com pouca difusão e fez aqui a tonalidade de pele. Olhem que interessante. Quando a gente está fazendo a pintura, é muito mais interessante quando tu está fazendo esse processo, tu pintar sem medo de ultrapassar, porque vocês podem apagar ou com a borracha, ou fazendo uma seleção e apagando aquele objeto, apagando aquilo que está sobrando, tá? Então, desenhem, pintem sem medo, tá? Outra parte. Pintou uma mão, a outra mão. Terminou ali. Agora ele estava mexendo no Hue Saturation no fundo para deixar as cores mais balanceadas porque ele queria. Usou a borracha para apagar aquilo que estava fora. E você tem que entender o seguinte, nessa atividade, como o desenho, que é a parte escura, está sobrepondo as cores, não tentem ter aquela coisa assim muito milimétrica. Aquilo onde o preto está escondendo, segue a vida.
Você não precisa se apegar a serem perfeccionistas. Assim. Se aqui a cor respeitou o limite, segue a vida. Continua e vai para a próxima etapa. Fez uma nova camada por cima da camada 6. Olha agora, ele está fazendo uma camada por cima. Essa camada 6 era a camada de pele. Essa camada 7, ele está fazendo uma seleção à mão livre, tá? Utilizando o mouse. E essa aqui vai ser a primeira seleção para que ele faça a camada de brilho. Obviamente, esse é um artista que já tem muita noção de figura humana e, por causa disso, ele faz isso mais ágil. Ele sabe exatamente onde ele precisa desenhar essa parte de brilho. Olha, então, ele está pincelando essas cores, não necessariamente deixando tudo chapado com essa cor. Tá? Mexe aqui no Hue Saturation para que ele possa fazer esse ajuste. Ele faz individualmente na camada. E agora ele está fazendo uma seleção ainda menor, que vai ser o brilho mais intenso. Então, olha só, ele está fazendo nessa camada, mas ele passou para 7 para desenhar um brilho ainda mais intenso por cima do brilho anterior. É isso que vai dando o volume, tá? Vocês vão fazer isso também para o Wolverine, que vocês vão desenhar agora. Ele colocou aqui luz, colocou aqui shadow, que é sombra, e agora ele vai desenhar as áreas que, obviamente, vão comportar a parte de sombra. Ele está fazendo aqui com o laço à mão livre. Vocês podem direto usar o pincel e pintar essa área ou criar essa seleção. Quando tu cria a seleção, tu vai, obviamente, deixando as beiradas mais pontiagudas, tu vai tendo um pouco mais de domínio do que usar a pincelada direto. Notem que ele utilizou um tom de pele mais escuro, ele não usou preto, tá? Então ele não quis deixar super marcada essa sombra, o que facilita para que vocês possam enxergar essa graduação, né? Esse volume que ele está tendo. Mexeu mais um pouco nas luzes. Olha, está graduando aqui, no caso, a parte da cor de pele, no caso, o tom de pele. Agora ele vai para o mouse. Antes ele estava com o Wacom, antes ele estava com a mesa digitalizador. Agora é 100% mouse. Usando o laço poligonal, e ele vai deletar aquilo que saiu da área da mão. Esse desenho é dele? Hã? Esse desenho é dele? Não sei. Ele já tem a assinatura. Tudo bem. Deletou? O vídeo está acelerado, né? Ele está acelerado é o dobro da velocidade. Pode ver, ele já tem noção da parte de aonde está incidindo, né, a luz, o lado oposto, como vai ficar a sombra. E isso ele já fez nesse background, porque ele tem uma luz amarela vindo de cima e uma luz verde vindo da lateral de baixo aqui. Como? A seleção do Procreate e a do Multivision. Eu acho que a do Photoshop é a única que é, bem boa. O Photoshop, o forte do Photoshop é a seleção. Sempre gosto de dizer isso. O Photoshop pode ter vários nomes, mas para mim o que ele tem de mais robusto é a ferramenta de seleção. A seleção dele tu consegue deixá-la muito versátil. Aqui ele está usando a seleção para pintar, tu pode usar a seleção para deletar, tu pode usar essa seleção para mudar o modo, né? Tu pode fazer várias coisas. Aqui agora ele só ligou as camadas de cores que ele já tinha feito previamente. Aqui ele está mexendo agora a luz no cabelo. Agora ele vai fazer luz, no caso, na roupa. Olha que interessante, pessoal. Ele já tem, obviamente, uma noção de anatomia humana, tá? Ele está fazendo não só tão aleatória, mas ele está criando áreas que ele deseja fazer esse volume. Mas essa área ele não vai usar para pintar ela de uma maneira chapada, né? Ele vai preencher completamente. Ele tenta preencher mais as partes que ficam mais próximas da luz.
aquilo que se afasta da luz ele quase não preencheu. Isso, obviamente, pela noção que ele já tem de figura humana. Agora eu vou fazer o que a gente chama da luz de contra, tá? Isso é bem interessante porque para fotografia, para audiovisual, para quem modela em 3D, essa luz de contra é o que faz o recorte, tá? E destaca o elemento principal do plano de fundo, tá? Essa é uma luz que a gente marca a silhueta da pessoa. Então, isso em fotografia é uma luz que fica normalmente em cima do objeto ou para trás. E quando ela está atrás, ela só marca mesmo o contorno da pessoa. Isso marca, obviamente, como a luz, por estar mais intenso, a luz está projetada mais para trás. Ele está com duas camadas de luzes aqui, né? E nessa outra camada de luz, quando ele está fazendo a luz para baixo, lembrem, aqui ele tem a emissão da luz verde. Então ele vai começar a interagir isso com esse verde. Como se ele tem aqui duas emissões. Olha, ele criou a luz 3 e selecionou a cor ali. Ó. E deixou como screen, ou seja, ele não quer que fique tão marcado essa parte clara. O vídeo já está acabando, tá, pessoal? Esse vídeo está junto ali na atividade do Blackboard, vocês podem assistir novamente, ele não tem som, tá? Ele realmente é só uma captura de tela para mostrar. Olha, aqui está vindo a borracha. Ele está apagando um pouco dessa intensidade da luz verde, que ele não queria ficar ser tão intensa. Ele pega a borracha e vai apagando mesmo. Tem ali uma mosca passando no projetor. Olha, ele está fazendo sombra. Agora vai fazer também o brilho, o volume nos músculos inferiores. Olha, ele fez bem intenso, pegou a borracha e apagou essa intensidade que ele não queria deixar assim tão forte. Está fazendo agora a profundidade ali na capa, na parte vermelha. Normalmente ele está usando duas camadas, uma camada de um brilho base e o brilho mais intenso. Aqui ele está fazendo o volume no peito dele, né? Porque o logo do Superman estava chapado, numa cor chapada, e pode ver, ele não usou muita graduação, ele usou alguns tons só para conseguir fazer essa diferença na musculatura dele. Não é assim tão fácil quando tu não tem essa noção de anatomia, né, pessoal? Vocês vão fazer uma tentativa na parte de volume. E aqui, agora deixa eu parar um pouquinho quando ele fizer. Esse brilho que está sobrepondo o desenho é a única camada que está acima do desenho. Todas as outras cores estão abaixo da camada do desenho. Vocês vão me entregar isso aqui em PSD e eu vou querer ver o desenho estando no topo. Obviamente, caso vocês queiram fazer algo que intensifique o brilho e que esteja sobreposto ao traço, essa deve ser a camada por cima do desenho. Todas as outras devem estar abaixo do desenho, tá? Então, deixa eu só terminar o vídeo, já está acabando. Mexendo um pouquinho nas cores. Fazendo um pouco mais de volume no cabelo.
olhando, olhando, e vai dar por satisfeito. Aí. Beleza, pessoal. Feito isso, o que eu espero que vocês entendam? Que aqui no Blackboard, eu estou aqui, ó, Wolverine Black and White, tá? Este arquivo vocês devem dar botão direito, salvar link como, para vocês baixarem esse arquivo. E esse arquivo vocês vão abrir no Photoshop. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Deem um OK nessa telinha. Agora, aqui, que agora eu explico como modifica essa atividade. A primeira parte que vocês devem fazer é remover esses dizeres. Aqui pega um pouquinho por cima da perna dele. Tem problema não, ignorem isso, tá? Porque vocês, depois de remover e recriar essa linha, esse retângulo interno, vocês vão colocar outras palavras aqui em cima. Vocês vão criar das ideias de vocês, tá, pessoal? Depois, então, de remover e começar, então, a parte dos dois títulos aqui, dessa parte escrita, pode deixar por último. Então, vocês vão recriar essas linhas, pegar duas imagens, uma para um plano de qualquer imagem da internet, tá, pessoal? Uma imagem para cá e uma imagem para cá. Depois que fizeram isso, vocês escolhem se vocês querem primeiro pegar essas imagens ou começar com a pintura. Lembrando que essa aqui é a camada, esse plano de fundo, vocês vão ter ela por cima de tudo e abaixo vocês vão ter as camadas de pintura. Vou fazer simulação para vocês identificarem. Olhem para a minha tela. Primeiro ponto, duplicar. Não mexo no original. Tiro a camada do original, aqui está ele. Vou começar agora removendo aqui o título. Peguei aqui o fenômeno de retângulo, cheguei bem aqui no limite e vou pintar de branco. Alt Delete. Vou pegar aqui essa parte, ó, tá aqui, deixa eu ver onde é que está para cá. Só um pouquinho, deixa eu ver para cá o limite da linha. Está ali o limite, ó, pela letra D. Não, eu quero enxergar o limite. Merda. Aí. Alt Delete. Aqui o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou apagando aqui as palavras para que eu possa criar já a próxima etapa. Alt Delete. E agora aqui na linha, ó, eu já faço até aqui o topo. Não, fiz um pixel a mais. Eu não quero pegar esse pixel clarinho, quero pegar só a parte que está escura mesmo. Aí, até encostar aqui. Ctrl Delete para eu pintar de preto. Faltou um pixel aqui na minha seleção. Ctrl Delete. Fiz agora essa parte. Vou pintar aqui de preto. Vou pintar até esse aqui. Aquele pixel mais clarinho eu não quero. Tá? Selecionar agora esses pixels aqui. Alt Delete. Ó, faltou um ainda. Aí, deu. Oi? Não entendi. Porque vocês vão recriar um título com outro texto, né, de uma forma que vocês vão fazer aquilo que vocês desejarem, então vocês não vão utilizar este que está aqui.
Só um pouquinho que esse mouse está bem ruim, tá, pessoal? Por isso que eu estou demorando para fazer essa seleção. Ele dá 2 cliques às vezes. Tá. Pegando aqui, deixa eu pegar bem certinho. Apago essa linha aqui no delete. Ó, acabei de tirar aqui o título de cima, ó, pessoal. Tá aqui, tá feito. Ó, posso clicar, ó, olha como estava antes, como está agora. Porque eu sempre vou manter o original, eu não vou modificar o original. Vai ter uma assinatura ali do autor, não vou apagar a assinatura. O ideal é que vocês deixem a assinatura dele e vocês colocam ali o outline daquela pessoa e a colorização de vocês, né? Então tá tudo certo. Como é que é a história? Ó, eu vou fazer essa linha aqui, ó, mas tá faltando a referência da linha horizontal. E aqui na linha horizontal, ela tem um pixel que está cinza, ó, eu não quero aquela linha aqui. Eu vou pegar só o miolo dela aqui, que está bem preto. Aí. Assim. Agora seleciono aqui, Alt. Pode ver, com a cor da frente, minha cor da frente é branco, é Alt Delete. A minha cor de trás é o preto. Então eu estou clicando Ctrl Delete. Ó, Alt Delete. E se eu fizer uma seleção com Ctrl Delete eu pinto de preto, Alt Delete eu pinto de trás. São as duas cores que estão previamente selecionadas ali. Isso facilita muito a vida, assim, na hora de vocês criarem algo mais rapidamente, tá? Então, a gente ganha agilidade quando a gente vai conhecendo os atalhos de teclado. Eu sou bem fã deles, tá, pessoal? Então, ó, eu estou usando essencialmente aqui Alt Delete e Ctrl Delete. Ó, não tem problema. Existe o Ctrl Z para isso. Ó. Vocês estão vendo que é o mouse que está Ó, agora vai dar certo. O mouse está dando um clique e esse está me selecionando. Ó, selecionou. Vamos ver. Ó, tirei aqui, ó. Ficou um pouquinho, mas vocês depois vão escrever por cima também. Eu não quero apagar a perna dele, tá? Então esse é o meu desenho base. Com isso, olhem só. Este desenho, se eu automaticamente aqui criar uma camada nova, quero ilustrar para vocês, prestem atenção. Vou selecionar aqui um amarelo. O Wolverine é amarelo, tá, pessoal? Quem quiser fazer o Wolverine com qualquer outra cor, pode. Eu não vou avaliar a cor que vocês estão fazendo. Eu quero avaliar tecnicamente, que vocês estão fazendo cada camada em uma cor, que vocês estão fazendo sombra e brilho, conseguiram remover o dizer, as palavras, trocarem por outras, conseguiram colocar os dois backgrounds. Quem cumprir isso tem 10, tá, pessoal? Não é as cores que estão entrando em consideração aqui para vocês. Quero que vocês olhem para o meu desenho. Vou começar pela cabeça. Eu estou fazendo propositadamente, olha aqui, ó, estou deixando na camada acima do desenho. Se eu pegar agora
Ó, vou deixar aqui, ó, dureza, eu vou deixar 100% e o tamanho do pincel eu vou diminuir. Ó. Vocês estão vendo, ó, estou cobrindo aqui a cabeça do Wolverine, deixa eu diminuir bastante aqui o pincel, para a partezinha aqui do nariz. Vamos lá, isso aqui está certo? Não, óbvio que está errado. Eu preciso deixar esta camada embaixo, e eu vou colocar aqui amarelo. Só que para isso ser visível, a camada de cima eu preciso trocar de normal para multiplicação. Nota que automaticamente ele ignora o branco e registra. E se eu quiser agora pegar a borracha, diminuir um tanto essa borracha, aproximar aqui o desenho, eu também posso fazer... Opa, só um pouquinho que eu cliquei na camada errada. Eu preciso clicar, obviamente, na camada do amarelo. Eu vou deixar a dureza em 100%. Olha aqui que legal, ó. Eu só vou na beiradinha, ó, e eu estou apagando a camada em amarelo, eu não estou apagando o desenho. Se eu apagar o desenho, claro que eu estou estragando, tá? Então aqui eu estou apagando certinho, e eu estou apagando com a borracha, tá? Porque agora, eu apagando dessa forma, eu consigo também ter essa cor isolada. Se todos os objetos amarelos eu mantiver nesta camada, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Só estou apagando aqui para vocês entenderem o todo. Olha que interessante, acabei de fazer a primeira parte aqui, o capacete do Wolverine. Não gostei do jeito que ficou essa cor. Digamos que vocês teriam todos amarelos nessa mesma camada. Eu vou lá em cima, imagem, ajustes, e posso pôr agora equilíbrio de cores, e posso trocar um pouco essa tonalidade desse amarelo. Deixa eu só selecionar aqui. Estou com a camada inteira selecionada, tá? Vamos no Rio Matiz Saturação. Prefiro esse. Eu posso, ó, trocar. Eu quero ele azul, eu quero um amarelo mais quente, mais saturado, mais próximo do preto e branco, quero deixar ele mais claro, quero deixar ele mais escuro. Vocês podem fazer isso da maneira que vocês quiserem, tá, pessoal? Se vocês mantiverem a camada selecionada, e, por exemplo, eu abrir aqui o matiz saturação, vocês podem mudar essa tonalidade para a cor que vocês quiserem, tá, pessoal? E não tem estresse se vocês quiserem trocar a cor do Wolverine, tá? Isso, vocês entenderam cores. Vocês vão fazer cores para todos os objetos. Gosto de explicar isso aqui, prestem atenção. Essa parte aqui do braço é pele, pessoal. Aqui é a pele dele. A mão dele, ele está de luva, tá? Aqui é tom de pele, aqui é tom de pele. Lembrem que quando o tom de pele existe, a gente tem o tom do lábio diferente, da gengiva diferente e da língua diferente também. Tá aqui. Aqui é braço, tá, pessoal? Então, aqui é o uniforme dele, aqui é braço e aqui também. E aqui é luva. E aqui tem as garras já, então, obviamente, vocês vão colocar uma cor ou algo simbolizando o metal, tá? Que vocês vão criar. Agora, uma dúvida que normalmente o pessoal tem. Como é que a gente cria os dois planos de fundo? Lembrando que vocês podem ou criar ilustrado ou ocupar de fotos da internet. Eu vou abrir aqui o navegador. Prometo que agora estou terminando a explicação. Vou abrir aqui o Unsplash. Vou colocar aqui Fire. Selecionar algum fogo. Esse que eu gostei. Vou fazer o download. E agora eu vou selecionar Ball. As bonecas meio estranhas aqui. Nossa, que penas bonitas, mas não. Não, quero o Dom mesmo. Aí, umas bonecas detonadas. Ah, essas cabeças, ó.
Isso é meio creepy, assim. Vamos lá. Vou abrir as imagens aqui. O fogo é um deles. E essas cabeças de boneca as outras. Dá ok? Calma aí. Ok na outra. Vou puxar. O fogo vai ser a de fora. E as bonecas vai ser o retângulo de dentro. Tá? Vamos lá. Começo então pela de fora. Começo pela do fogo. Joguei o fogo aqui. Está sobreposto. Fecho. Ela pegar as cabeças de boneca. Joguei aqui. Fecho. Olhem que interessante. Vocês notam que as imagens têm muito mais resolução do que a gente precisa. Vou começar pelo fogo. Então, vou tirar o olho da camada das bonecas. Clico nela. Ctrl P, de transformar a imagem. Vou deixar ela do tamanho que eu desejo usar. Assim tá bom. Aí tá legal. Tá bom, tá bem marcado aqui, tá mais escuro aqui. Agora, vou ligar. Agora, antes, olha só que interessante. Lembra, eu fiz o primeiro fogo. Agora, para eu fazer a cabeça das bonecas, eu vou passar essas camadas das bonecas para baixo, mas para eu poder enxergar a camada das bonecas, eu preciso abrir um buraco na camada do fogo. Então, olha só, estou na camada do fogo, peguei a ferramenta de seleção, vou vir neste canto aqui e vou fazer uma seleção até este canto e vou dar Delete. Agora, acabei de abrir um buraco no fogo, na camada do fogo. Clico na camada das bonecas, Ctrl T. Tenho que diminuir aqui a visualização porque está bem grande essa imagem. Agora, diminui demais. Deixa eu acho que mais ou menos assim. Assim. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho aqui as duas camadas já aplicadas, os dois planos de fundo. Obviamente, para vocês desenharem as cores, só desabilitem os dois planos de fundo, para você enxergar tudo liso. Depois, vocês imaginam que eu quero que para a aula que vem vocês tragam as cores aplicadas e a parte de sombras e brilho, eu explico na aula que vem. Essa parte de colocar as cores, de colocar os planos de fundo, vocês devem levar aproximadamente 1 hora para fazer. Se levou mais do que isso é porque tu ficou muito devagar. Porque é rápido de fazer. É rápido mesmo. A parte de sombra e brilho, que é o mais demoradinho, eu vou explicar na aula que vem. No início da aula. Então, se possível, já façam isso para a aula que vem. Lembrando, por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque para quem não tem o Photoshop em casa ainda selecionado, gosto de mostrar bem rapidamente. A gente tem isso aqui no Blackboard, acesso remoto. Está liberado o acesso remoto para todos. Vocês cliquem no acesso remoto e cliquem aqui no manualzinho. Só vocês têm que se ligar que caso dê errado para vocês entrarem, vocês têm que digitar ACAD contra a barra. É a barrinha para o outro lado e o código de vocês e a mesma senha do Blackboard. Aí vocês podem abrir o Photoshop, o Illustrator, pelo servidor da Fevale. Você só precisa ter internet no computador que vocês forem acessar. E, obviamente, para conseguir abrir o trabalho, precisam baixar o trabalho lá no computador do acesso remoto, usando o OneDrive de vocês. Ok? Isso é a explicação da atividade. Para a aula que vem, então, sombras e brilho, e eu volto a explicar para vocês. Vou parar a gravação aqui para depois deixar disponível para vocês.